Nesta semana estudamos sobre os dois maiores mandamentos. Os dois mandamentos de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor e justiça. Os dois maiores mandamentos. O Senhor Jesus praticou esses dois maiores mandamentos, especialmente o de amor ao próximo, fazendo curas, fazendo várias curas. Entretanto, essas curas às vezes colidiam com a justiça daquela religião predominante naquele momento histórico, com aquela religião tradicional. O Senhor Jesus fez algumas curas nos sábados, várias curas nos sábados. E isso fazia com que os religiosos tradicionais se escandalizassem, porque o Senhor Jesus estaria, segundo a visão deles, transgredindo o sábado. Hoje vamos ver uma cura que Jesus fez num sábado, a cura do homem da mão ressequida, ou da mão mirrada. Isso se encontra no livro de Mateus, no capítulo 12, nos versos 9 a 13. Veja lá, vou fazer a leitura do texto bíblico. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Veja, Jesus entrou na sinagoga, estava dentro da igreja daqueles homens, daqueles fariseus. E daí, então, eles queriam provar Jesus. E perguntaram: é lícito curar no sábado? Dependendo da pergunta de Jesus, se Jesus falasse: não, é lícito curar no sábado, eles iam acusá-lo de transgredir o sábado. E a acusação de transgressão do sábado implicava em pena de morte. Era sério, era um assunto muito sério. E o que eles estavam buscando, nós vamos ver ainda no texto bíblico, era a morte do Senhor Jesus, era incriminar o Senhor Jesus. Mas vamos ver como é que Jesus respondeu. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto vale mais um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Olha, Jesus agora confrontou, teve um argumento irrefutável, porque aquele povo religioso que não transgredia o sábado, realmente faria todo o empenho para salvar um animal, para não ter um prejuízo no sábado, para não ter um prejuízo, e faria todo o empenho possível para salvar o animal, mesmo que fosse sábado. Mas com relação aos seres humanos, com relação a fazer o bem, com relação a estabelecer a justiça amorosa de Deus, atendendo aos necessitados humanos, eles então não fariam. Veja só, o argumento de Jesus era irrefutável. Expunha a verdadeira religião, expunha a verdadeira hipocrisia deles com relação a atender aos necessitados. Um animal valia mais que um homem. Era isso que eles praticavam. A tradição religiosa se sobrepunha à misericórdia ou se sobrepunha ao amor. Veja aqui o texto da nossa lição. Os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabia que ele dissera a verdade. Em vez de violar as tradições, deixariam um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o proprietário caso fosse negligenciado. Criar no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas como resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. É o que eles faziam. Estavam deixando o ser humano numa condição abaixo dos animais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertence. Na criação, ele é restituída por Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Veja, irmãos, por que é que a religião cristã valoriza tanto o ser humano? Tem apreço tão grande pelo ser humano? Porque não podia ser diferente. Nós cremos que o Senhor Deus nos criou, fomos criados à imagem de Deus, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Mas não somente isso, o Senhor Jesus
veio resgatar os seres humanos, veio redimir os seres humanos, perdoar os seres humanos, salvar os seres humanos. Portanto, irmãos, a religião cristã valoriza por demais, valoriza muito, valoriza no que deve ser valorizado o ser humano. Afinal, um Deus morreu para nos salvar e um Deus nos criou. Quando Jesus perguntou aos fariseus se era lícito num dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou matar, ele mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter o homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que o amor para com as pessoas, amor que se exprime em atos de misericórdia? Como é que nós podemos exprimir, irmãos, o nosso amor a Deus e, consequentemente, como podemos exprimir o nosso amor ao próximo? Através dos nossos atos, através dos nossos atos de misericórdia. A pergunta que o fariseu fez ao Senhor Jesus foi: quem é o meu próximo? Ser cristão me torna semelhante ao samaritano, que era o próximo na parábola. É assim que tem sido a minha conduta tem sido dessa maneira. Eu tenho sido semelhante ao samaritano, eu tenho sido o próximo daqueles que necessitam. Quando não amamos o próximo, demonstramos a nossa incapacidade de amar a Deus. E agora voltamos ao nosso verso para memorizar, 1 João 4, 20. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar o Deus a quem não vê. Quando não amamos os nossos irmãos, os nossos próximos, nós estamos declarando a nossa incapacidade de amar a Deus. Veja outro texto da nossa lição aqui para concluirmos. O fracasso em amar os outros significa que fracassamos em ver o Deus que é revelado em Jesus Cristo e, portanto, somos incapazes de amar a Deus. Veja, quando fracassamos em amar o próximo, nós mostramos a nossa incapacidade de amar a Deus. Esse vínculo indestrutível entre amar a Deus e amar aos outros, visto do ponto de vista cristológico, nos recorda o que Jesus ensinou em Mateus 25, 40. Quando vocês fizerem a esses meus pequeninos, irmãos, foi a mim que o fizeram. Leia lá com cuidado depois o texto de Mateus 25, quando Jesus fala daqueles que atenderam aos necessitados e, portanto, estavam atendendo a Ele. E aqueles que não atenderam aos necessitados e também estavam negando o atendimento ao próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é uma belíssima lição, irmãos, uma lição que mostra a nossa responsabilidade. Não somente a nossa responsabilidade teológica de amar a Deus, mas de expressar esse amor através dos nossos semelhantes. É uma responsabilidade cristã. É uma responsabilidade cristã lutar pelos direitos das pessoas vulneráveis. É uma responsabilidade cristã se engajar em movimentos, em ações que sejam de colocar as pessoas no seu devido lugar, de valorizar as pessoas. É dever cristão atender às necessidades, fazermos o serviço social. É esse dever que é cada um de nós. E que Deus nos abençoe, para que a gente possa, a partir desta lição, ter um entendimento mais completo, que devemos ser solidários, é estar juntos, junto com os necessitados. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo que tivemos nessa semana. Esse belíssimo estudo sobre o amor a Deus e especialmente sobre o amor ao próximo, aqueles que estão junto de nós. Nos abençoe para que possamos atuar de acordo com a tua vontade, atuar de acordo com a Bíblia ensina, cuidando dos necessitados, sendo solidários a eles, atendendo nas necessidades, lutando pelos seus direitos, representando os seus direitos. Que isso possa ser uma constante na nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. É o que peço em nome deste mesmo Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz para todos. Como sempre falamos, sábado é o dia da alegria. Portanto, alegre-se na igreja, alegre-se em casa, alegre-se com os irmãos da igreja,
Alegre-se com a família. Deus abençoe. Tenha um sábado muito, muito feliz.